Olá, estamos de volta, Bia. Eu já estava com saudade, muita Terceira saudade. temporada. Conversamos com tanta gente legal, né, nesse período. Exatamente. E agora a gente vem aí com muito mais gente legal, com muito mais coisa para contar no nosso videocast com a palavra você. Que bom ter a sua companhia, tá participando com a gente. A gente está aí já terceiro ano, né, Bia, de Terceira temporada. terceira temporada de podcast e cada vez gostando mais. Não, muita gente legal. Muita gente. Conheceu e reconheceu aqui, né? E o bom do podcast que eu gosto é que a gente, quando acha que já sabe tudo da pessoa, quando ela senta aqui na frente, é uma caixinha de surpresas. E esse nosso entrevistado de hoje, ele tá me surpreendendo aqui esse bate-papo antes, esse aquecimento. Tô gostando, Bia. Realmente, o nosso entrevistado hoje é um cara que, primeiro, que ele tem uma oratória maravilhosa, uma pessoa super fácil de conversar, uma pessoa muito interessante. E eu arrisco dizer que ele é uma das pessoas que mais conhece restaurantes no Brasil. No Brasil ou no mundo? Acho que talvez no mundo. No Brasil, porque há mais de 20 anos ele comanda, né? É o idealizador da Brasil Restaurant Week. A gente está aqui com o Fernando Reis. Seja muito bem-vindo, Fernando. Um prazer recebê-lo aqui no nosso videocast. A gente já estava ensaiando esse convite, já tinha umas 3 temporadas, né? Agora deu certo. E o Fernando veio para o lançamento da 7ª edição em Goiânia, né, Fernando? Bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Lisonjeado pelos elogios. No Brasil eu conheço um pouquinho, né? No mundo é bem pouquinho, mas é um projeto super bacana esse que eu represento e estou muito feliz porque conseguimos aí mudar a cena gastronômica do país. E isso é muito bacana e é um evento que a gente vai falar que ele tem um ganha-ganha muito bacana. Todos ganham, né? As marcas, os restaurantes, as equipes. Então eu acho que, assim, eu sou muito feliz por fazer esse trabalho que me proporciona, inclusive, essa multicultura, né? Num país continental como o nosso, que eu acho que é o maior patrimônio que eu tenho é o conhecimento. E viajar contribui bastante para a gente aprender e respeitar as culturas. Eu gostei de uma coisa que você falou aí, da continentalidade do nosso país. E o tema dessa edição do Restaurante Week Goiânia é justamente sobre isso. O porquê dessa valorização da nossa diversidade cultural? A diversidade cultural, ela cabe muito bem para todos os estados e cidades onde realizamos o evento, que é justamente para cada cidade, cada região valorizar a sua gastronomia, os seus insumos, os seus produtores. Então, este tema está sendo bem bacana de trabalhar, justamente porque é uma forma de incentivar os chefes, né, que são os grandes artistas aí da Restaurant Week, a criarem e, em contrapartida, para os próprios consumidores conhecerem o que a sua terra tem. Porque, assim, o ser humano ele tem por tendência valorizar sempre o outro, o do lado, o outro país. Mas o Brasil, ele é tão interessante, é como o turismo, né? Você fala, nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, né? Eu só não conheço 5 capitais do país, mas pretendo conhecer todas. Uma das minhas metas enquanto viver é falar, não, eu conheço todas as capitais do Brasil, automaticamente todas as regiões. E na gastronomia não é diferente. Eu até brinco, às vezes, quando estou fazendo alguma entrevista, eu digo assim, o idioma é o mesmo, mas parece que, às vezes, o dialeto é outro. Então, você conversa com o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ou de Santa Catarina, Florianópolis, vai conversar com o pessoal em Maceió, São Luís. A língua é a mesma, mas os termos são tão diferentes e isso agrega muito em termos de conhecimento e eu sou muito feliz por isso. Fernando, você falou da regionalização, né? Goiás, nesse aspecto, é bem interessante, porque nós temos insumos muito particulares, né? Do Cerrado. Do Cerrado, né? O Centro-Oeste, pelo bioma, né, ele é muito particular, né? A natureza, né? O que é produzido aqui, o que é cultivado e também o que é nativo. Lógico, o piqui é o mais famoso, né? Dificilmente a gente não vai falar. Come piqui? Eu como, né? Quando eu tenho a oportunidade, o que eu mais como é arroz com piqui, né? Que é o mais comum. Eu gosto, eu sou uma pessoa muito aberta a novos sabores, a novas experiências. Eu gosto, né?
né? Uma coisa que me fascina. E o Centro-Oeste, além do Piquito, você tem aí uma série de outras culturas e a localização, né, em especial, né, o bioma que nós temos aqui. Eu não tenho certeza, mas nós temos no planeta em torno de 45 microclimas, né? O microclimas é ele que propicia, né, o desenvolvimento de algumas vegetais, sementes, etc. O Centro-Oeste, ele tem mais de 15 microclimas, né? O Peru, indiscutivelmente, é o maior, né? Tem 35 E microclimas no por isso Peru. a gastronomia também lá tão. A variedade, né, de milhos, batatas, castanhas e etc., que é justamente a questão do microclima. E essa questão do Centro-Oeste também tem essa variedade. Tanto que a gente tem épocas aqui muito frias, muito seca, muito chuva, enfim, isso tudo proporciona aí o cultivo e o desenvolvimento de uma série de vegetais. E isso é muito bacana. Então, consequentemente, isso. E a cultura, né? Essa mistura que a gente tem aqui de estar perto do norte, perto do sudeste, em especial de Minas Gerais, que também é uma gastronomia fantástica. Isso foi, essa mistura trouxe aí essa riqueza e este crescimento, né, que a gente tem tido aí do Centro-Oeste de uma forma geral e em Goiânia. O Ian Baioc, ele está fazendo um trabalho muito bacana, promovendo aí a gastronomia de Goiás. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Goiânia, era uma outra cena gastronômica. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, vivenciando e vendo esse crescimento. Então, é muito bacana. Que legal. Você falou uma coisa muito interessante. Você começou o festival há quase 20 anos atrás. Hoje são 20 cidades participantes. O que que você viu? Primeiro, o que que te levou a criar É. o festival? A ideia foi criada em Nova York, nos anos 90. Um chefe de um restaurante, ele proprietário de uma rede, ele viu um período sazonal, né? Em Nova York, normalmente janeiro e julho, né? São períodos bem parecidos com algumas regiões do Brasil, né? São Paulo em especial, que ele tinha uma queda no movimento, né? E aí ele falou, pô, precisamos criar algo para contribuir aí com o fomento. E aí ele teve a ideia de criar esse menu com preço fixo, de entrada, prato principal e sobremesa, e assim começou a história da Restaurant Week. Acabei conhecendo numa das minhas viagens a Nova York e falei, pô, isso não tem no Brasil. E já tinha anos já que existia em Nova York. Já tinha... Nova York, se não me engano, começou em 94 ou 95. A gente fez a primeira edição em 2007, 12 anos depois. Só que devido ao meu negócio anterior à Restaurant Week, eu já tinha toda uma estrutura e logística nacional e foi fácil distribuir a Restaurant Week pelo Brasil justamente pelo conhecimento e a estrutura. Só que foi algo impressionante, né? A gente começou assim a gerar filas em restaurante. Eu me lembro em 2010, essa eu tenho que contar, o extinto Figueira Rubaiá, né? O Rubaiá Carnes é muito conhecido, e o extinto Antiquários também, né? A gente tinha começado em São Paulo, começamos em São Paulo em 2007, essa edição era 2009 ou 2010. E aí entrou o Antiquários e o Porto Rubaiá. O recorde, que acho que ficou muito próximo do Coco Bambu atualmente, do Figueira Rubaiá, que vendeu 12 mil menus, chegava carreta de peixe. Em 30 dias? Em 30 dias. Se não me engano, eram só 3 semanas naquele momento. Mas o mais inusitado e engraçado, o pessoal do Antiquários quis me matar depois. Eles ficavam lá na Alameda Lorena. E aí o extinto, né? A idade é fogo, né, Bia? A gente tinha o Jornal da Tarde de São Paulo. Ele estampou na capa. Eles chegaram, dava 11 horas da manhã na Alameda Lorena. Começava a se formar fila na frente do Antiquários, mas fila mesmo. Chegava a ter filas ali de quase 100 pessoas, né? Aí o título da reportagem era assim: parece fila de bandejão, mas é chique mesmo, né? Aí vinha descrevendo. Adorei! Até quem não estava com vontade ficou de ir, Mas né? o pessoal do Antiquários quis me matar, nunca mais participaram da Restaurant Week. Agora, por um lado, é isso mesmo, é porque o festival ele promove essa democratização, né? Um restaurante que você tem vontade de ir, de repente você não vai, porque você acha que vai ser muito caro. A Restaurant Week traz essa oportunidade para as pessoas, né, Fernando? A questão do preço fixo, quando começamos nós só tínhamos uma categoria, né? Hoje nós temos aí categorias justamente para viabilizar a participação de alguns restaurantes que não conseguiriam. Hoje o nosso preço de partida, que é o menu tradicional,
O almoço custa R$ 54,90 e o jantar R$ 68,90. Você imagina, tem restaurantes que não tem como operacionalizar por esse valor. Aí nós criamos a categoria que vai até a Premium hoje, que é R$ 89 o almoço e R$ 109 o jantar. Isso facilitou. Mas essa questão da democratização foi muito bacana, porque a gente mudou a cultura e a cena gastronômica do país. E eu vou falar por quê. Porque quando nós começamos, o que que você tinha na gastronomia brasileira? Nos principais centros, né? Você tinha ali o prato do dia ou o prato do Ju, né? Que era ou a sugestão do chefe, que na realidade era tudo a mesma coisa. Ah, hoje o chefe criou esse prato, que normalmente era caro, né? Eles colocavam como sugestão do dia um prato caro, né? Ou os restaurantes populares, eu vivi essa época, né? Que você tinha em São Paulo, na segunda-feira, que eram os PFs, me lembro até hoje, porque Que é o prato do dia. usufruí tanto que era o Virada Paulista, na terça-feira da dobradinha, que eu odiava, odeio. Quarta-feira feijoada, quinta-feira massa, tem essa cultura aí da sexta. Basta encarar uma feijoada, hein? Maravilha. Na sexta-feira, peixe, né? Que vai reduzindo. No sábado, voltava a feijoada. Então, isso é o que nós tínhamos na cena gastronômica. Com o sucesso da Restaurant Week, que trouxe essa mecânica de entrada, prato principal e sobremesa, os restaurantes não participantes do evento começaram a perceber que durante a semana, os dias do evento, eles ficavam sem movimento. Então, eles acabaram copiando, né, o menu executivo. Então, hoje, eu falo, gente, olha o que a gente fez no Brasil. E é no Brasil todo. Se você vai no Dom hoje, tem menu executivo de segunda a sexta, no Rubaiá, Iambaioque aqui. E você falando menu executivo, a gente já sabe que você é paulista, porque aqui em Goiás a gente fala almoço executivo. Almoço executivo. Que é um sucesso, né? Que é um sucesso. Então, isso é muito legal. Então, de fato, o evento, lógico, ele continua muito forte. Eu estou muito feliz por isso. A pandemia deu um corte, mas parece que depois da pandemia a gente deu uma revitalizada e a gente voltou a crescer bastante. Mas, independente disso, a gente introduziu a cultura como é que você chama aqui? Almoço executivo. Do almoço executivo, que não existia isso. A gente estava falando agora há pouco, né, Bia, como que era a cena gastronômica. Não existia isso. Então, independente da Restaurant Week hoje, muitos restaurantes pelo Brasil, inclusive renomados, têm o prato executivo, né? Então a gente de fato mudou a cena gastronômica e o evento ele sempre vem para dar aquela fomentada. Apesar de sermos pontuais, também somos perenes. Exato. E vocês fazem, desculpa, Lê, são 2 edições por ano, né? Nas cidades onde A maioria das cidades, Campos do Jordão a gente só faz uma edição por ano, mas praticamente todas as cidades que nós realizamos o evento são 2 edições por ano. Esse ano aqui em Goiânia serão mais de 35 restaurantes, mas tem cases, né, como Brasília, que eu até queria que você falasse, porque lá é um sucesso tremendo, né? Brasília é uma coisa impressionante. Assim, eu mesmo, lógico, quando você trabalha de Belém, esse ano nós vamos inaugurar a nossa primeira cidade do norte, né? Que será Belém. Já aproveitando a COB, né? A COP. Mas vamos de Porto Alegre a Belém. E... Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Brasília, né? De Brasília, agora me lembrei. Enfim, então você tem características regionais, locais, estágios de cidades. E Brasília, em especial, ele é o nosso, percentualmente, a maior cidade que nós temos Restaurant Week. Inclusive, termina agora no próximo domingo, dia 16, esta edição em Brasília, nós temos 162 restaurantes. Participantes. Para você ter uma ideia, São Paulo participam 200. Que são as 2 maiores, né? E o nosso terceiro maior case é Salvador. Isso é legal, que os nossos principais cases, um é no Centro-Oeste, São Paulo, indiscutivelmente, no Sudeste, e Salvador, no Nordeste. E Brasília, nós estávamos agora com o Matheus, que trabalha comigo, que nós estávamos almoçando, nós estávamos lendo os QR Codes, as leituras, nós devemos fechar esta edição com uma circulação de 300 mil pessoas a 162 restaurantes em Brasília. Ou seja, a cidade abraçou de uma forma e as pessoas ficam esperando para conhecer novos restaurantes, para conhecer o que os chefes fizeram. Isso é muito legal. E Brasília já há quantas edições lá? Essa aqui foi a 31ª, vamos completar 16 anos em Brasília. Veio logo depois de São Paulo, né? Já tem um tempo.
Se formou uma cultura, então, já, né? Total, né? Do Restaurante Week lá. Sim, em muitas cidades. Temos cidades que é um pouco mais complicado, como, por exemplo, como o Rio de Janeiro, pela cultura do carioca e etc., mas ainda é boa. Mas Goiânia, em especial, pelo tempo que estamos aqui, que são 7 edições, completamos aí, este ano completaremos 4 anos, a gente já estabilizou, né? Tanto que nós estávamos falando, você tem aí a grande maioria dos restaurantes, desses 35 restaurantes, já participam com a gente desde a primeira edição. Verdade. E não só o restaurante, o público também, né? Que você tem que amadurecer, né? E o que é bacana, né? Eu me lembro lá atrás, quando eu falei do Porto Urbaiá, do Antiquários, as pessoas iam aos restaurantes pelo nome do restaurante. Hoje não mais. Pelo cardápio. Exatamente, as pessoas, não só pelo cardápio, escolhem um contexto onde você tem a melhor experiência, que é o que nós temos trabalhado bastante. A ideia da Restaurante Week não é vender um menu executivo, nem um menu Week, é vender uma experiência. Então, e os restaurantes percebendo isso, eles têm caprichado bastante no atendimento, no ambiente, na limpeza e consequentemente no menu. Então, hoje as pessoas entram no site e escolhem de fato o que tem de melhor custo-benefício. Não Elas escolhem comparam, mais. né? Exatamente. Um menu com E o que eu percebo com o Restaurante Week é porque você pega públicos de diferentes idades. Você pega aquela pessoa que almoça sempre fora de casa, que já organiza com a turma do trabalho. A gente vai fazer esse roteiro durante o Restaurante Week. E você pega As pessoas maratonam também, né? e pega os jovens também que querem viver essa experiência e que muitas vezes não tem a grana que dá para ficar frequentando o restaurante sempre. E ele aproveita esses 30 dias para poder conhecer restaurantes que talvez ele não tivesse tanto acesso. Isso aí a gente denomina como inclusão gastronômica, que é exatamente isso que eu acho muito bacana. O jovem, quando ele começa a descobrir que o jovem ele acha que ele tem condições de ir no McDonald's, numa hamburgueria. Hoje, uma hamburgueria, se vai num casal, toma 2 cervejinhas, é R$ 200. Fácil. Fácil, né? O McDonald's, você também num casal vai gastar 100 e pouco, 150. Que quando ele percebe que ele vai gastar a mesma coisa em restaurante X, né, em determinados restaurantes, a gente começa a ter esse público. Isso é muito legal, que a gente vai sempre renovando o público, inclusive para os restaurantes. Isso é muito bacana. E formando, né, um novo consumidor. E as pessoas já apreciadoras de gastronomia, de restaurantes, aproveitam aí a Restaurante Week para confraternizar, para marcar encontros. Então, o Restaurante Week é frequentado por muitos grupos, né? Eu viajo aí pelo Brasil, sempre estou comendo nos restaurantes, então eu vejo lá grupos de mulheres, grupos de amigos, isso é muito bacana. Então, é um evento que ele acaba, assim, em termos de experiência, é muito bacana, né? Lógico, temos aí quase 2.000 restaurantes, não é 100% maravilha, né? Mas a grande maioria dos restaurantes. E com esta maturidade, que é o caso de Goiânia, a gente percebe que cada vez os restaurantes estão caprichando mais. Aliás, vocês podem dizer melhor que eu, que frequentam mais do que eu. A Bia, eu lembro, Bia, a gente lá atrás... Não, mas eu lembro que você ia em um ou outro restaurante e falava, pô, esse não está fazendo direito, não sei o quê. Recentemente, eu não tenho ouvido você reclamar mais. É verdade. Então, isso acho que comprova a tese que eu estou dizendo. Então, essa maturidade é muito bacana. Qualidade dos restaurantes e mais seleção pelo público. E a maturidade dos dois lados, do consumidor, do cliente, que entende melhor o festival, como E até exige mais, né? Exatamente. E do participante do restaurante também, cada vez ele entende a importância daquilo, para ele atender bem, servir bem, que ele vai manter esse cliente, mesmo quando o festival termina, quando ele encerra aquela temporada. Isso é o que a gente tem aí, a gente sempre faz uma reunião com todos os participantes do evento, justamente para passar os critérios, né? E pesquisas recentes, feitas pela solicitação da Abrazel e do Sebrae, do Instituto Vox, comprovou ali quais os primeiros itens que hoje um consumidor escolhe para ir a um restaurante. A comida, para vocês terem uma ideia, está em 4º lugar. Em primeiro é a limpeza, né? Enfim, é o que as pessoas têm olhado. Em segundo, o atendimento, a cordialidade, o conhecimento do garçom no cardápio. Em terceiro, o ambiente. Em 4º lugar, a comida. Né? Então isso é muito bacana. Então, de uma forma geral, o Brasil ele evoluiu bastante, né? Porque a gente, todos aqui nós somos mais ou menos da mesma geração. Há 20 anos atrás, um pouco mais, almoço de final de semana era macarronada, era churrasco, arroz de forno. Quando eu era adolescente, comparando com a minha filha, que hoje tem 17 anos, não tinha restaurante, a gente não tinha esse hábito. Aqui em Goiânia era
era realmente em ocasiões bom muito gourmet, especiais e pouquíssimos lugares, era bom gourmet. Pizzarela. Minha filha Pizzarela. tem 17 anos, gente, ela conhece, assim, todos Eu os restaurantes de até Goiânia. encontrei com ela domingo, com o namorado, almoçando, muito Foi mesmo. elegante. Ai, ai. Mas você uma vez falou sobre isso, por isso que eu te fiz essa pergunta, e você foi bem claro, falar assim, a pessoa vai a um restaurante, às vezes ela até perdoa um prato não ter verdade. vindo muito bom, mas um atendimento ruim, ela não volta e volta. fala para os outros, né? Isso pesquisa também. A cada 10 clientes que um restaurante perde, 7 é por conta do atendimento. E além desses 7, né, que não dá para mensurar, essas pessoas vão influenciar várias outras a não irem a este restaurante. Tanto que eu tenho falado muito para os restaurantes, gente, que a tendência, né, do ser humano, de uma forma geral, é sempre colocar a responsabilidade no outro, né? E fazendo analogia com o restaurante, a economia, a política, a inflação e etc. Mas você vai ver que o maior problema dos restaurantes hoje, da maioria dos restaurantes que estão perdendo movimento, até falindo, é justamente o atendimento, né? A gente acaba conhecendo um pouco de donos de restaurantes. E a reclamação é unânime entre eles. Como é falta difícil. de mão de obra No qualificada. Brasil, É real isso ou é falta de treinamento desse dono do restaurante para sua equipe, para sua brigada? na minha opinião, é falta de treinamento, tá? Porque eu digo o seguinte, eu falo, gente, como é que você coloca... Porque o que um restaurante vende? Comida, né? A e B, alimentos e bebidas. Quem é o seu vendedor? O garçom. sim. Muitos restaurantes está passando alguém na frente, ele laça aquela pessoa, joga e fala assim, vai lá pro salão. É falta de treinamento. Porque tem que vender. Porque não é unânime. Se você, assim, eu fui agora no Alma, almoçar no Alma agora, impecável. Tudo que eu Inclusive, digo o Alma ali, está, né? o Alma está participando da restaurante, impecável. Ficou lindo aquele Salão bacana, iluminação, temperatura, os garçons super bem vestidos, educados. Eu sou o Fernando, eu que vou te atender. Então, quer dizer, eu volto a dizer, né? É mais fácil colocar a responsabilidade no outro, né? Eu falar, falta de mão de obra. Lógico, a questão da mão de obra qualificada, ela é generalizada em todas as áreas. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões. Porém, faça um treinamento, porque tem restaurantes, vocês conhecem, sei lá, o grupo do Ian Baiocchi, você é mal atendido em algum desses restaurantes dele? No Alma, entre outros, né? E eu já questionei um dono de restaurante sobre isso e falei, mas tenta fazer um treinamento bacana com uma pessoa que saiba realmente motivar a sua equipe, treinar. Ele falou assim, não, eu vou treinar, ele aprende tudo comigo, semana que vem ele está em outro restaurante. Mas é bom, porque se ele vai treinando, todo mundo vai treinando, daqui a pouco você só tem pessoas treinadas. Outra coisa, existe também... É a mentalidade mesmo. Quando o profissional é bom, ele realmente ele pula de um, depois ele volta para aquele restaurante onde ele saiu, e é assim a vida, mas né? eu acho também que quando a pessoa está num ambiente bom de trabalho, Sim, motivada. com um contratante Com dele, reconhecimento. ele não fica pulando de galho em galho é também. Não fica. Eu acho que é mais falta de treinamento mesmo, mas esse é o grande problema dos restaurantes, né? Para você ter uma ideia, 2024, em torno de 25% dos restaurantes trabalharam no vermelho, 36, 37 no 0 a 0 e somente 38% que ganhou, né? Ou seja, quase 60%, um pouquinho mais de 60% dos restaurantes não estão ganhando nada. Então, é um segmento hoje concorrido, mas esses que não estão ganhando, você vai ali, na maioria das vezes, você vai ver que o problema é de gestão, né? É de gestão, que vai desde comida, de brigada e etc. Mas, eu acho que independente disso, a gente evoluiu bastante. Eu acho que a tendência, né? Eu até comentei hoje com um amigo, uma das coisas assim, o Ian Baiocchi é uma pessoa que eu admiro bastante, ele está contribuindo muito para a cidade de Goiânia, porque como ele é o grupo, não só ele, o Domingos também, que é o sócio dele, que eu admiro bastante, que é a pessoa do administrativo, eles subiram a régua de Goiânia. Botou mais alto. Com toda certeza. Eles subiram o sarrafo. Então, você vê, a gente está falando do alto, tá todo mundo correndo atrás. Então, isso é muito legal.
E eu, comentando a questão de Brasília, quando eu comecei a trabalhar, fazer a Restaurant Week em Brasília em 2009, Brasília figurava ali entre 12ª, 13ª capital gastronômica do país. Hoje, indiscutivelmente, Brasília é a 3ª capital gastronômica do país, ficando atrás somente de São Paulo, que eu acho que São Paulo você tem que tirar pelo tamanho da cidade, etc., e ficando atrás somente do Rio de Janeiro. E Goiânia está acompanhando, porque Brasília também acaba sendo uma referência para Goiânia. E com o Ian Baioca aqui subindo o sarrafo, né? Sim. Eu vejo, cada vez que eu venho aqui, eu falo, nossa, como tá bacana o restaurante. E aí vocês podem observar, quem tá reclamando, vai no restaurante dessa pessoa. É muito bom É fácil reclamar. ouvir uma pessoa com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, elogiando um profissional nosso aqui e que está Claro. fazendo a sua história, que está deixando o seu legado. E isso que sirva de inspiração, porque tem uma moçada aí com muita vontade vindo e que a cultura que mudou também. Há 15 anos atrás, quando um adolescente virava para o pai e falava assim, eu quero ser Chefe. cozinheiro, eu quero ser chefe de cozinha, o pai falava assim, vai estudar, menino. Vai estudar. Como se para ser cozinheiro, um chefe de cozinha, não precisasse estudar e muito. E hoje eu vejo filhos de amigas que estão os pais apoiando. Eu quero mandar meu filho para fora estudar, eu incentivo, eu faço jantarzinho lá em casa para ele cozinhar pra gente. E eu acho isso incrível. E com certeza muitos têm como inspiração o Ian, o Lucas, o Júnior Marinho. Tem uma turma bacana. Muito boa aqui em E Goiânia. a tendência é que somente hoje mesmo nós vamos gravar uma reportagem lá na Casa Bairrada. Bairrada. O chefe Eduardo, ele é um case desse. Ele tinha uma Júnior. outra... Júnior. Cara, eu fiz um post e coloquei Eduardo. Foi. Não, Você ficou com essa coisa não, do é que Eduardo. nome pra mim, você imagina, né? Eu circulo... O Eduardo é da Casa Cortella, que eu- também está no festival. Eu pela primeira faço vez. uma confusão com nomes. Ele, o Júnior, ele é um case. Ele tinha uma outra profissão, né? Ele era, acho que funcionário público, alguma coisa assim. Já cozinhava bem em casa, aí resolveu mudar lá de vida, foi passar uma temporada em Portugal. Foi trabalhar num restaurante em Portugal, se apaixonou, voltou, abandonou a carreira que tinha pública e montou a E casa. ele tá muito super. mais Eu até, feliz. eu até conversei com ele, falei, como é que tá o restaurante? Ele tá super Ele tá super satisfeito. feliz. Ele tá É super feliz. bom a gente ver, né? Gente, bom. Uma pessoa que está crescendo, né? Exatamente, é ver que Montou ele um tá negócio. fazendo direitinho, né? Sim. Por isso que eu digo, quem faz direitinho hoje acaba colhendo os frutos, né? A maioria, eu vou te dizer, vai sendo generoso, 80% das pessoas que reclamam proprietários de restaurante, a responsabilidade está neles, tá? 80% que ficam aí reclamando, você vai ver, ele tem algum déficit ali que está realmente atrapalhando o negócio dele. Então, aqui, se algum dono de restaurante estiver ouvindo, abra um olho aí, principalmente em relação ao atendimento. Na Restaurant Week tem alguns cardápios que chamam mais atenção, né? Você sempre fala sobre isso na reunião técnica. Tem que ter aquele prato chamariz, né? E qual é esse prato? Eu sempre digo o seguinte, você tem Esse ali... insumo, né? Todos os restaurantes, e cada restaurante sabe qual é o seu, ele tem aquele seu prato de mais sucesso, né? E eu digo o seguinte, aproveite a Restaurant Week, faça aí a criação, né? Já que são várias opções, e mas traga também o seu carro-chefe, né? Para que as pessoas que vá ao seu restaurante, você também possa conhecer o seu carro-chefe, né? E traz o encantamento também. Exatamente, então é isso. Sempre apostar no seu ponto forte mesmo. E assim, lógico, a cultura aqui, a Goiânia não tem o que reclamar disso, mas eu sempre digo, você tem que pensar que você tem que dar mais por menos, porque ali é a oportunidade que você tem de mostrar o que você tem de melhor. Eu falo, sempre no Oriente Médio, por exemplo, você vai a Tel Aviv, a Turquia, a Israel, ao Líbano, qualquer país desse, você vai ver que quando você está nos mercados ali, mercados populares, você está passando, as pessoas vão te dando um pedaço da comida, né? Do produto. Ele, experimenta, come. Ele confia no taco do que ele está oferecendo. Exatamente. Aí eu faço essa analogia que eu falo, gente, coloca o que você tem de melhor. É uma oportunidade, É uma né? oportunidade, não vai pensar no custo, no CMV, né? Que é o custo de mercadoria, tal. Pensa que ali, eu vou diminuir o meu CMV, mas eu vou mostrar o que eu tenho de melhor para poder fidelizar esse restaurante. Mas assim, em especial Goiânia, tá entendendo muito bem isso. Só abrindo parênteses, já que você foi pro mundo, comer no Brasil ainda é caro ou comer fora do Brasil é mais barato?
Depende da região do planeta, né? Logicamente, quando você fala de América do Sul hoje, o Brasil é um dos mais caros, né? Mas quando você faz a conversão hoje, Nova York, Paris, é mais caro, né? Por exemplo, você vai para Ponta del Este. esse Mas é final de mais semana. caro pra gente que vai lá gastar em dólar. Porque pra quem ganha em dólar, tá ok Sim, comer lá. não, eu tô fazendo na cotação, na Nossa. cotação de câmbio, né? Lógico, você vai pagar, sei lá, num prato bacana hoje em Paris, 120, 150 euros, e aqui também você vai pagar 120, 150 reais, né? Então, assim, se a gente vai falar de salário mínimo, de economia, o valor é compatível, mas quando você faz a conversão é bem mais caro. O Uruguai, Punta del Este, é caro, mas assim, é porque é uma cidade turística, né? Lá eles também não produzem, enfim. né? Tem Então, muitas assim, questões. mas não é muito diferente. Mas é uma gastronomia excelente, né? É porque depende o perfil, né? Você tem, assim, depende do perfil de restaurante, depende o status do restaurante. Tem, hoje, restaurantes caríssimos no Brasil. Eu Tem, tenho uma Sim. sócia que ela viaja muito, sabe? E ela volta, principalmente quando ela vai pro Oriente, ela volta falando que no Oriente se come muito bem e muito barato. sim. Nossa, como se eu fosse assim, sempre pra Ásia. Mas, de fato, não, realmente Sim, a você Ásia... vai para a Ásia- Tailândia, por exemplo, A Ásia é muito barato. é um país realmente. super barato. A Turquia é muito barato. A Turquia já, é... mais na Europa, né? Exato. Europa, Estados Unidos hoje é um pouco mais caro, mas Os lógico... Estados Unidos até mais que a Europa, né? Na minha Os opinião. Estados Unidos, Nova York é um pouco mais muito caro, caro para sim. comer mesmo. É que você tem muita opção na Europa, né? Então, assim, mas converter não é mais caro, mas se for fazer, assim, referente a salário mínimo, né? É compatível os grandes E o centros. Brasil hoje? Tóquio é caro Acho que também. em Goiânia a gente está muito nessa. Eu fiz essa pergunta porque aqui a gente tem falado muito sobre isso. Como está caro sair para comer em Goiânia, no cardápio normal do dia a dia. Então, é a hora que eu entro com o festival que a gente faz. Eu falo, tem uma ótima oportunidade de você conhecer novos restaurantes, novos pratos, nova gastronomia. É aproveitar o Restaurante Week que você não vai ter a surpresa da conta. Você já sabe quanto que você vai gastar. É exatamente isso. E você acha que isso encareceu mesmo a nossa economia? Agora está contribuindo para isso? Ou já esteve mais difícil sair de casa para usufruir de uma alta gastronomia? Essa questão é sazonal. Neste momento, em especial, está muito caro, sim, comer fora, tá? Porque a gente tem aí uma inflação, né? Sim. Alguns insumos que são fundamentais subiram de preço. Quando a gente fala da inflação, é um composto, né? Mas nos insumos de restaurantes, tem muitos que subiram além do que a Como gente... azeite, por exemplo. Azeite, O ovo, próprio cafezinho. azeite, ovo, café, né? Esses 3 itens aí que é fundamental. Ovo, café e azeite, por exemplo, tiveram aí um aumento impressionante. Azeitona também, agora tá com uma coisa Exato. aí. E a tendência do café é ele não baixar mais, porque a demanda do café está muito grande e não tem produção no mundo, né? No mundo. Mas, enfim, por isso que hoje este segmento se tornou um grande desafio, né? Que é o que eu disse. Hoje não dá para você entrar no segmento de gastronomia para vender comida, porque... Como é que você vai comer fora hoje? Um restaurante mediano hoje, um casal com uma garrafa de vinho, muito difícil você gastar menos de R$500, né? E aí, por isso que eu digo, o porquê desta atenção na experiência, né? Que se você vai entrar neste mercado, você tem que vender de fato uma experiência. Porque, em contrapartida, hoje todo mundo tem a sua cozinha gourmet, as pessoas acabam fazendo seus encontros nas casas, justamente pela questão de custo. Então, você só vai sair mesmo, de fato, se valer muito a pena, porque tá caro, tá caro. Então, dono de restaurante, o cliente entrou, é o momento ali de, na hora que ele pisa, até na hora que ele vai embora, ele viva uma experiência de encantamento Para mesmo. que ele fique satisfeito. Porque, de fato, tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar se a sua decoração tem a ver com ambientalização, com a sua proposta, com o seu cardápio. São muitas variáveis. Temperatura, até trilha sonora. Sim. Você tem que pensar. Então, Você estava até comentando que você foi para o Nordeste, né? Que você foi num lugar que tinha os banheiros, você vontade de morar dentro do Foi uma banheiro. surpresa, assim, é cultural lá. Os banheiros dos lugares, dos restaurantes, cara, é show, né? Eu vou te falar, tinham banheiros parecidos com isso aqui, ó, com essa sala aqui. E me Com uma diz música coisa, maravilhosa. Por que música, a com música do ar-condicionado. banheiro é sempre mais alta que a do salão? Então, lá em especial, é porque como você está num ambiente fechado, então a acústica ali, ela propiciona isso, né? E às vezes é o mesmo, só que você está
fora do banheiro é um salão aberto. Mas esse banheiro que eu comentei ontem, cara, era sensacional, porque tava Você lembra o quente. nome do restaurante, para quem for? Ai, não vou me lembrar. Assim, eu não vou me lembrar. Mas eu fiquei impressionado com os banheiros. Dá vontade de você ficar lá no banheiro dando uma refrescada, que tava bastante quente, e curtindo um som. Teve um que eu fui pelo Restaurante Wiki aqui em Goiânia, que era um português também ali no setor Bueno. E quando eu fui no toalete lá, a música estava bem mais alta aqui no salão. E era uma música portuguesa, Não era mas na Casa Barrada, não? A Casa Bairrada é aquele de esquina, né? Não, esse não era de esquina, era numa rua. Eu não Acho me que ele lembro. entrou um ano, ele não E tava. era maravilhosa a música, era portuguesa, mas era uma portuguesa moderna, assim, dessa. Fado. Não era um fado, era aquela Aziz, uma portuguesa. Eu até. Sei quem é. Depois eu consegui. Aziz. Aí eu comecei a segui-la até, porque eu gostei tanto da música, que eu gostei da comida e gostei da música que me propiciou dentro do banheiro, que eu fiquei ouvindo a música. E meu marido, o que você demorou? Eu falei, era a música, tava boa lá, que eu consegui ouvir. Então, são coisas que te marcam na memória mesmo, não só a do paladar, mas também… Verdade, é experiência. Mas Goiânia, em especial, os banheiros são bem caprichados. São mesmo. E grandes, são né? caprichados, são caprichados. Porque a gente vai Rio, Às São vezes você entra Paulo… também no banheiro, tá um ar-condicionado forte, né? Aquele calor. Tá aí aquela você fala, vou ficar aqui. refrescada, aquele som, aquela iluminação bacana. É bem Mas legal. hoje, assim, restaurantes são muitos detalhes, né? Por isso que eu digo, hoje a pessoa que só se preocupa com a comida, lógico, se você não tiver uma boa comida, não dá nem para começar essa brincadeira. Mas hoje vai muito além da comida, muito além. Ô, Fernando, a gente falou de outros lugares do mundo e você comentou comigo ontem, ou não sei se foi na reunião, sobre o Peru, né? Que realmente o Peru tá assim, a gastronomia dele fez boom, né? Se fala muito da comida peruana. E você falou que é uma das suas preferidas, né? Assim, você tem um chefe que foi quem elevou o sarrafo, como vocês dizem lá, que foi o Gaston, Sim. né? O Gaston foi o primeiro chefe a ganhar repercussão Fúria, mundial. E agora, enfim, veio as gerações anteriores. Mas eu acho que o grande diferencial do Peru é exatamente a questão de insumos, devido aos 35 microclimas. Imagina, você tem 45 no planeta, desses 45 em torno, tá? Não é exato, tem que dar uma pesquisada aí. Eles têm 35. Então, isso aí você produz uma variedade de insumos, né? Você pode abusar da criatividade, né? Porque você tem quantos insumos, milhos, né? não sei quantos Tem quantos batatas. Ou milhos, seja, uma quantos feira tubérculos. no Peru é um shopping center. Exatamente, tem um evento lá que chama Mercado, é fantástico, que ele acontece anualmente. E você vai em tudo? Quando dá, né? Hoje eu já estou um pouco mais preguiçoso, né? Mas eu já fui muitos aí. A gente sempre usa como… Para mim, viajar hoje, eu nem gosto de falar, né? Eu saio para ir a restaurantes e viajar, para mim é trabalho. Mas é trabalho. Sim, claro. Eu estou contando cases aqui, por exemplo, essa do São Miguel do Gostoso agora é recente. Eu passei lá o ano novo, então você vai aprendendo. E como a gente circula o Brasil aí, fazendo as nossas reuniões técnicas, é legal, porque eu compartilho tudo isso com todos os restaurantes em todas as cidades. Ô, Fernando, e qual que é a maior frustração do cliente? Quando ele… Essa é terrível. Eu falo para os restaurantes assim, gente, tem duas frases ou duas palavras, né, que um garçom jamais pode falar, né? Quando um cliente pede um produto X do cardápio, o garçom fala, acabou. Não, gente. Ou não tem Quer comer mais. um pudim, hein? Aquele pudim. Isso aí você mexe assim, você frustra, né, com a expectativa, né? A pessoa cria aquela expectativa. Você já tá até com aquela água na boca, né? Exatamente. Você tem Pensando aquela naquele- sensação que o cara não tá no dia da sorte dele, né? Tipo, volta pra casa. Esta palavra, assim, sempre que eu tenho oportunidade de fazer as palestras aí para os restaurantes, eu sempre digo, gente, essas duas palavras, não tem mais ou acabou, elas não devem existir na boca. Tem que tirar do vocabulário dos seus garçons. Lógico que pode acontecer de um insumo um dia faltou. No mínimo, né, quando você se senta à mesa, se o restaurante não tem algum produto do cardápio, no mínimo, ele já te avisa quando te entregar o cardápio, ele já fala, ó, eu não tenho este vinho hoje. Hoje estamos sem tal Mas Exatamente. tem o esse, né? Então, você Aí tá eu vendo. digo, aí já vai para outro nível, né, Bia? Aí, agora o bom garçom, o vendedor, ele ainda acaba usando isso como benefício próprio. Ó, este vinho, por exemplo, ele acabou porque ele tá muito bom, ou este prato, vamos lá, esse prato do restaurante Wiki,
ele fez muito sucesso hoje e acabou. Mas esse aqui, experimenta esse que é tão bom quanto, e depois o senhor volta para experimentar esse. Olha a diferença. Com certeza. Acabou, não tem mais. É. Olha a diferença. Pode da boa. levantar e ir embora. Gente, dá uma tristeza. O objetivo final é o mesmo, né? Aham. É falar que não tem aquele prato, mas olha a diferença. Isso que você fala é muito interessante. A gente que compra roupa pela internet, quando você escolhe um vestido ou um produto de maquiagem lá e já joga no carrinho, automaticamente já aparece no seu rodapé assim: se você gostou desse produto, você também vai gostar destes. E ele Que te é- mostra um leque de opções similares, ele começa a entender o seu gosto e começa a te entregar aquilo que você E no escolheu. restaurante não é diferente, né, Fernando? Não é diferente. Não é. Venda é venda, né? É venda, né? São técnicas de venda. Inclusive, faço palestra para restaurantes sobre É isso que eu ia atendimento, te viu? perguntar. Contratar. Você dá consultoria para Dou consultoria, especificamente na área de atendimento, né? Lógico que a gente entende um pouquinho da operação, mas eu digo que a minha visão é sentado à mesa, né? Eu tenho a visão do cliente, que tem muitos, não que não seja necessário, contrata lá consultores de cozinha, consultores administrativos e etc., mas esquece que o dinheiro ele vem desta pessoa que está O sentada seu foco é o nessa atendimento. cadeira. A gente fala justamente sobre a visão do cliente, né? Aham. Ó, é este aqui que é a nossa visão. A gente, como cliente, a gente quer isso, E né? você, como cliente, o que fideliza um cliente a um restaurante? Aquele que vai sempre por anos. Você tem a os seus fios? preferidos? Você é Eu desse tipo? Tem, na verdade, é um pouco da característica do ser humano, né? Assim, eu fujo um pouquinho do case, porque como eu viajo muito, eu tô sempre indo em lugares diferentes, né? E tenho como cultura. Mas a gente, por tendência, quando eu estou em São Paulo, o pessoal vem me pedir sugestão em São Paulo. Eu falo, gente, eu saio pouco em São Paulo, porque quando estou em São Paulo, é hora de eu fazer minha dieta, é hora de eu comer em casa. Mas ali perto da minha casa, eu moro em Perdiz, ali perto do Pacaembu, em São Paulo, eu tenho os meus restaurantes ali, os pertinhos, né? E normalmente a gente tende a ir ao mesmo restaurante e comer o mesmo prato. Sim, entendi. Essa é a tendência do ser humano, né? Mas eu acabo que, assim, eu tenho minha preferência, mas pelo fato de eu viajar bastante, né? Acabo que eu fujo um pouco dessa regra e sempre estou experimentando, até porque faz parte do meu trabalho conhecer, né? Novos restaurantes, pratos. Principalmente a minha ótica vai muito para o atendimento, né? Que eu acho muito importante. Tanto que, assim, essa área que eu acabei, né? Que a vida acaba levando a gente, hoje a comida já, como a gente começou aqui no começo da entrevista, a comida já é o quarto hoje, né? Em primeiro lugar está a limpeza, a iluminação, aí depois a cordialidade, o atendimento, conhecimento do garçom, aí depois vem o ambiente, aí sim a comida. Então, assim, eu prezo muito pela experiência num contexto geral. E você já ouviu, né, Bia, eu falar isso diversas vezes, um cliente, às vezes você pede um prato e você acaba reconhecendo que você pediu errado, né? Eu, diversas vezes, eu falo, puxa vida, não é a responsabilidade, eu vou voltar a esse restaurante porque eu pedi errado, porque eu sabia que aquele peixe era de uma tal forma que eu não gosto, mas eu pedi, né? Então, isso aí é totalmente relevante. Agora, quando você tem um mau atendimento ou uma má experiência, você não retorna mais ao restaurante. Então, eu acho que hoje, assim, os restaurantes que eu opto, né, sempre são aqueles onde eu sei que tem uma experiência completa. Agradável. Não necessariamente a comida, né? Você fala também, né, que a Restaurante Week não é onde. Não são os restaurantes, não é alta gastronomia, é boa gastronomia, né? Então a gente tem todos os perfis de restaurante. Eu gostaria também que você falasse um pouco disso. A gente nunca nos intitulamos um evento de alta gastronomia, até porque eu valorizo muito a boa gastronomia, né? Aqui mesmo eu posso dar um exemplo de um que já participou, não está participando, mas só para ilustrar, que é o Pai d'Égua, né? Aham. Por exemplo, é um restaurante que ele foge daquele perfil paraense, do pra quem não Alma, conhece. do etc., dos restaurantes do Ian, mas ele é um restaurante de boa gastronomia. Você vai ali, você tem uma experiência, ele tem lá os insumos que vêm do Pará e etc. Por exemplo, este perfil de restaurantes a gente procura. Não, outro ponto também que a gente sempre foca é em cidades maiores, um pouco maior que Goiânia, a gente busca ter restaurantes em todas as regiões da cidade, né? Porque São Paulo, que é um pouco mais fácil de falar, porque você pega a Zona Leste de São Paulo e a Zona Sul, a gente está falando de 1h30, às vezes 2.
andando de um extremo ao viagem. outro, né? Então a gente sempre tem restaurantes em todas as regiões da E cidade. também com vários tipos de comida, né? E com vários tipos de comida, que é justamente a boa gastronomia. Então, não necessariamente. Aqui eu vou falar um pouco daqui. Por exemplo, você pega Las Nenas aqui, né? É um restaurante ótimo, de boa gastronomia. Ela foge daquele título de alta gastronomia, mas eu, inclusive, todas as vezes que eu venho a Goiânia, e dessa vez não foi diferente, ontem eu almocei lá, porque aquela Ah, é uma boa delícia, é comida, uma você delícia entendeu? comer lá, eu Então, adoro. este é o perfil da restaurante. Agora, lógico que você vai ter o Alma, vai ter o Gra, vai ter O Joá, o Juá, o 19, o outro, o 19 Trattoria, 1929. 1929. Então, o Famu. então você tem este perfil. Então a Restaurant Week também preza nesta diversidade. Por isso que a gente diz que a Restaurant Week é um evento de boa gastronomia. Que bom. Olha, a gente está falando disso tudo, a gente está falando de gastronomia. Você já há quase 20 anos à frente desse festival, mas o que levou, você falou de Nova York que veio, mas o que você fazia antes que você traz essa bagagem? Porque você já deu a dica aqui que você faz consultoria de atendimento. Você vem do quê? Qual que é a sua experiência anterior? A minha formação é da área publicitária, né? Eu fiz administração de empresa com ênfase em marketing, né? E o meu trabalho anterior, ele foi também trazendo uma ideia de fora, que na época nós chamávamos de media cards, né? Que eram postais publicitários, nós fazíamos cartões postais com publicidades, né? Tínhamos aí, também a gente já tinha essa estrutura nacional, que é a mesma da Restaurant Week, que inclusive essa estrutura foi transferida para a Restaurant Week, onde nós tínhamos lá os displayzinhos, né, da Mica, que era uma gatinha, né, que foi muito conhecida também nos anos 2000, aonde nós vendíamos, nós éramos um veículo de comunicação. Só que era um veículo que eu falo assim, eu tive muita sorte, eu tenho muita sorte na minha vida, que os meus trabalhos sempre me proporcionaram conhecimento. Eu acho que assim, o meu maior patrimônio na minha vida é o conhecimento, né? E a Mica contribuiu bastante, porque o nosso perfil de cliente era aquela produtora de filme, aquele terapeuta específico, muitos artistas, né? A gente trabalhava com muitos artistas que divulgavam as suas obras de artes. Tínhamos o mercado publicitário também, né? De mercado de A e B, mas mesmo assim, quando eu comentei da Johnny Walker, que fazia uns cartões para o Red Label de frases motivacionais. Então, aqueles quantos anos foram? 98 a 2014. Esses 16 anos me enriqueceu muito a nível, enfim, a minha cultura, né? Por essa diversidade. E a Restaurant Week veio logo em seguida e continua me proporcionando este conhecimento a nível nacional. Então, eu sou muito feliz, em especial, pelo meu conhecimento, que boa parte dele vem por viagens mesmo. E você falou que você trouxe primeiro a Mica também, inspirado lá fora, o Restaurant Week também. Tem alguma coisa nova vindo por aí? A gente... Bom, tô um pouco mais velho, né? Mas a gente sempre tem projetos novos aí. A gente está idealizando um novo formato. Nós temos um outro evento que é o Burger Gourmet também, né? Nós fizemos uma edição aqui. Nós já fizemos uma edição aqui, estamos já há 5 anos fazendo, né? A gente está estruturando ainda, mas tem uma novidade bem bacana aí que a gente está desenhando e espero em breve colocar em prática, né? Eu sempre digo o seguinte, eu sou uma pessoa de poucas ideias e muitas realizações, né? Porque quando eu foco em alguma coisa, a gente faz acontecer, porque eu recebo muitas propostas, né? Eu tive uma ideia, eu não sei o quê. Aí eu digo assim, a ideia é uma coisa, realizar uma ideia é outra, que já diminui aí 90% das pessoas que têm ideias não fazem nada, né? Somente 10%. E desses 10% que restam, 90% não dá resultado. Então, você tem que ter uma ideia, viabilizar uma ideia e fazer dessa ideia ser rentável. Isso é para poucos. Com certeza. Pra E você muito falou uma poucos. coisa que me despertou aqui. Viabilizar um festival como o Restaurant Week, você precisa de bons parceiros. Quem são os parceiros do festival hoje, nacional, aqui com você que te acompanha? Assim, é uma estrutura bem grande, né? Assim, o que nos facilitou já era essa experiência que a Mica que nos trouxe, né? Porque nós já atuávamos em várias capitais do país. Então, a gente já tinha um network, né? Já tínhamos ali muitos contatos.
E inicialmente a nossa estrutura, que até hoje a nossa estrutura em São Paulo é a que comanda a maioria das edições pelo Brasil, inclusive Goiânia, né? A gente realiza. Eu vou só fazer um adendo, porque com a pandemia algumas pessoas se mudaram para outras cidades. Hoje eu tenho pessoas no Rio de Janeiro, em Vitória e Curitiba trabalhando com a gente São remotamente. colaboradores. São colaboradores da empresa. Mas, assim, isso aí é a minha equipe própria, tá? Mas os maiores parceiros, de fato, são os restaurantes, né? Em primeiro lugar, porque sem restaurante não existe o evento. E algumas cidades, nós temos o que nós denominamos de sócio-operadores, que são as pessoas que já são do local, que já fazem eventos, e aí eles Fazer a operacionalizam gestão para você. a Restaurante Mas Week eu no falo local. de patrocínio, de apoiadores. Como trazer essas pessoas para o festival? Você deve ter um filtro também, porque eu acredito que deve ter um assédio. Você já tem parceiros antigos que estão te patrocinando, te apoiando para a realização do festival? Assim, a questão dos patrocínios é um segmento volátil, né? Todas as grandes empresas do Brasil, aí do mercado de A&B, a Ambev, a Heineken, o Banco do Brasil, que já vai para o mercado financeiro, Caixa Econômica, mercado, já passaram, né? A gente sempre tem aí, mas até hoje o patrocinador que foi o de maior tempo com a gente foi a Mastercard. E que foi fundamental a Mastercard, que ela apostou na Restaurant Week no comecinho, que foi em 2010, e ficou com a gente de 2010 a 2014 nacionalmente, né? E ali foi um momento que, de fato, a gente cresceu bastante, porque o patrocínio ele é fundamental para você se estruturar. E a partir de lá, a gente tem patrocínios anuais, né? A gente nunca mais teve um patrocinador de 5 anos. Mas é um mercado que é um trabalho, né? Todo dia é matar um leão, né? Você tem que estar correndo atrás. Eu quis justamente fazer essa pergunta, porque eu acho que quem apoia, quem patrocina um festival como esse, tão democrático e que abre tanto, a gente tem que falar. A gente tem que contar para as pessoas entenderem a importância de estar apoiando, de estar patrocinando, sua marca com a sua atrelada marca a um festival tão a uma coisa longevo, né? bacana e que movimenta uma cadeia muito Sem grande. Mas eu tenho algo muito importante que eu sempre tive para dizer, que eu sempre tive convicção. Até porque foi assim que começou a Restaurant Week em Nova York. Lógico, o patrocínio ele é muito importante, é onde a gente ganha dinheiro. Mas eu não dependo de patrocinador. Que bom. Por quê? Porque a ideia, quando surgiu em Nova York, ela surgiu, como eu falei, um dono de um restaurante que viu um período sazonal e ele teve a ideia de criar hoje o vulgo prato menu executivo. O almoço. O almoço executivo. E ele falou, pô, eu vou fazer um menu com entrada, prato principal e sobremesa e vou vender por um preço fixo mais barato. Só que ele precisava do quê? Divulgar. Né? E aí o que ele falou? Ele, dono de restaurante, muitos ali no mesmo barco, ele convenceu mais 20 ou 19 restaurantes a participarem da ideia. Ele falou, só que para a gente divulgar isso, a gente precisa de uma verba. Então vamos fazer o seguinte, foi exatamente esses os valores. Cada um dá $2.000, a gente vai somar aí $40.000 e com esses $40.000 nós vamos fazer a divulgação, a mídia, o plano de mídia. Se um deu a mão, deram as... Exatamente, e foi assim que começou a Restaurant Week em Nova York. A união. A união. E nós fazemos a mesma coisa. Continua, né? Todos os restaurantes participantes, eles pagam uma inscrição. Isso é o princípio. Esse é o princípio. Então, se a gente tem patrocínio, muito melhor, a gente vai ter mais verba. Mas se a gente não tem patrocínio, a gente faz o evento da mesma forma. Que bacana. Isso é um super case e serve de exemplo para mostrar que tem que ser corporativo. Que, né? na verdade, Força, né? é a união dos restaurantes junto a gente. Né? Porque, lógico, quando o patrocínio ele é fundamental, ele é muito importante. Super bem-vindo. Super bem-vindo, né? Mas vocês mesmo, que a gente, né, o outro nosso lado, que já trabalhamos há quase 4 anos aqui, vocês podem ver, não deixamos de fazer uma edição até hoje, desde que começamos todo ano. E o alicerce é a comunicação também, Tendo né? tendo patrocinadora, não tendo patrocinadora, a gente faz o evento. E então, com isso um é muito apoio bacana. muito grande, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que a mídia espontânea é super parceira, a imprensa é Muito. super parceira da Obrigada, divulgação. Né? colegas. Não, mas eu não ia deixar, eu ainda não tinha. Eu ia dizer o seguinte: a parte da assessoria de imprensa e a palavra em especial aqui em Goiânia é fundamental, que é a maior parceria que a gente tem, porque, assim,
vale mais para a gente do que plano de mídia, né? Lógico que a gente também sabe que o nosso produto é um produto bacana, né? Porque é um serviço, Sim. né? Por isso que os veículos acabam E que aceitando fomenta, também, né? porque você está dando uma informação bacana para o seu público, né? Ó, durante esse período, para os veículos é bacana divulgar isso, porque ele está incentivando o fomento ao mercado. Então, é um tema bacana. Mas, indiscutivelmente, a parte da assessoria de imprensa ela é fundamental, que eu digo que é o nosso terceiro pilar, né? Organizadores, restaurantes e assessoria de imprensa. É isso que a gente precisa para fazer o evento. Muito Então, obrigada. e assim, e não poderia deixar de agradecê-las por todo o carinho nesses quase 4 anos aí trabalhando junto e por todo esse E a cuidado gente ama, que né? A vocês gente têm com a ama gente, o né? evento. Mas- O problema é que, assim, a gente ganha, assim, uns quilinhos. Eu acho que eu ganho. Toda vez que eu chego, Não, mas fala, depois eu tenho que correr atrás. mas ganha com glamour. Muito glamour. Comendo Fernando, bem. e é com esse agradecimento também, com essa gratidão e com todo esse carinho que a gente agradece sua participação aqui no nosso primeiro episódio da terceira temporada do podcast Com a Palavra Você. Bia, que bom a gente de novo aqui. Excelente E com que o Fernando. que todos papo os bom, próximos entrevistados sejam tão bons quanto você, Fernando, com esse assim, conteúdo é fácil, leve. né, de conversar com ele. Comida, de É sempre sair de bom. É um casa. tema É um gostoso, tema né? maravilhoso. Bom, gente, eu também muito agradecido, assim, a gente acaba se tornando amigos, né? Eu tenho algumas cidades aí que a gente já está há bastante tempo e acaba se tornando, a gente acaba se integrando, Sim, né? é verdade. E, time, né? e que a gente continue por muitos anos juntos aí, né? joia. Todo mundo se cuidando na alimentação, Sim. né, Bia? Fazendo as nossas atividades. Sim. A Bia, de uma das vezes que eu estava hospedado no Clarim, No Clarion. Clarion, que eu a não Bia lembro. estava lá de manhã fazendo o yoga dela Foi. com a turma. Foi, Então é verdade. isso aí, é comendo bem, E correndo atrás. correndo atrás. E os 3 pilares, né, da vida, que eu acho que é alimentação, indiscutivelmente, atividade física e vida social para cuidar da cabeça, Sim. né? Tendo esses 3 pilares aí bem sustentados, né? E uma boa vitamina D também. Você não sabe que eu tomo. Não, essa daqui. Eu tomo vitamina Morena. D também. Eu tenho que tomar, porque Mesmo? vitamina D e vitamina Você viu, B. tô achando que tá bem moreno, Não, mas viu? não é necessariamente porque às vezes não sol, né? absorve Não tudo. absorve tudo, né? Mas eu tava lendo aí, porque eu cuido nessa questão de saúde, né? Vitamina D e B são fundamentais para uma Fundamentais. série de outras coisas, né? E eu não dava tanta importância para a Principalmente vitamina para D. disposição e para qualidade do sono. A Exatamente. vitamina B eu vou estudar. Agora, assim, a vitamina D A minha tá em vitamina dia. B12 eu tomo todos os dias. É, eu eu não come- fico sem. a Eu vitamina comecei B12. agora a tomar B12. A D eu já tomo bastante Nossa, eu tempo. vou pegar A B12, receitinha. ela regula o seu humor, a qualidade do sono, né? a sua disposição. Mas ela, com o déficit da vitamina D, ela não funciona. Então tem que ser uma junção ser, das é. duas para ter uma somatória legal. Doutora Alessandra falando aí, já. Não, mas eu também. Mas eu Porque vou escutar isso aí, é, Ale, vou anotar é o essa que eu digo, diquinha aí. o patrimônio, né? Eu falo assim, o conhecimento para mim é uma das coisas mais importantes que você deve e tem que adquirir na investir. vida, que é algo que você não perde, que não te roubam, né? Salvo o Alzheimer, né? Uhum. E a outra é o próprio corpo da gente, porque eu digo o seguinte, eu sou uma máquina, eu sou a máquina, né? Depende muito de mim, uma série de coisas. Então, eu acabo priorizando a questão de Eu saúde também. para ter disposição, porque Inclusive para trabalhar. não, então, eu tenho minha turma de amigos da mesma idade que eu, né? Nós temos uma turma de 12, que somos amigos há 40 anos, desde escolinha, né? Eu vou nos encontros, eu vejo o pessoal, eu falo, meu Deus, vocês estão, tipo... Eu tenho 54 anos, né? Já estão ali já idosos, né? E aí alguns falam, pô, como é que você aguenta? Eu te vejo lá viajando não sei aonde, não sei o quê. Eu falo, ó, Me cuida. primeira coisa que eu agradeço, que eu tenho saúde, porque para viajar do jeito que eu viajo, não é qualquer um que aguenta. Você vê, ó, certeza. ontem eu acordei 6 horas, eu terminei às 11, hoje eu acordei 6 horas, vou terminar às 11, amanhã eu vou acordar 6 horas para fazer a entrevista. Aí já vou, mas não, desculpa, Tô brincando. eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para isso. Então, primeiro que eu agradeço ter saúde, que Sim, consequentemente não é eu fácil. tenho disposição, e segundo que eu gosto. Exatamente. Então, que eu falo, então isso já para mim basta. Lógico que ninguém faz
filantropia, né? A gente tem que ganhar. Mas isso daí, para mim, vem antes do dinheiro. Então, quando você tem prazer pelo que você E a faz... gente nota, né? Que você É. tem prazer Eu e tenho conhecimento, prazer, né? O no que você prazer, faz. exatamente, conhecimento de compartilhar, de ter vitalidade, né? De saúde. Então, quer dizer, eu, no fundo, eu só tenho a agradecer, E né? hoje nós vamos brindar mais tarde, né? Que Exatamente. hoje é o lançamento. Não vou, Sucesso. mas eu não vou poder hoje beber muito, né, Bia? Porque Não, amanhã... porque Ah, por favor, nem hein, eu. gente. Não, tô brincando. Toda vez que a gente fala isso, a gente termina É que eu e a tomando. Bia, a gente sempre pega nossas tacinhas ali, a gente final. vai embora. Mas Mas a é vida gostoso foi também. feita para ser celebrada mesmo. Fernando, muito obrigada pela Obrigada, sua Fernanda. presença. Sucesso nessa nova edição aqui em Goiânia, que seja ainda maior, com mais vendas, com os restaurantes satisfeitos e com o público comendo muito bem, uma boa comida e com um preço justíssimo. Obrigada por essa oportunidade, obrigado pela nossa parceria. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. E a gente encerra aqui mais um episódio do Com a Palavra Você. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar nos acompanhando nesse bate-papo que foi delicioso. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilha com os amigos e até o próximo episódio na semana que vem.